Olá pessoal, vamos para mais uma videoaula sobre a história do Brasil. Neste vídeo eu vou falar sobre a história do Brasil pós 1945, necessariamente sobre a Quarta República, que também é conhecido como República Populista. Antes, eu gostaria de pedir a você que se inscreva aí no meu canal para que meu vídeo possa alcançar mais pessoas e também ative o sininho. Né? Assim que eu postar um vídeo novo, você receberá. Deixe seu like e, se for possível, deixe um comentário. Vamos lá, então. A Quarta República, né, ou República Populista. Esse período aí da história brasileira iniciou em 1946, tá? Com a posse de Eurico Gaspar Dutra, finalizando em 1964, com um golpe civil-militar que marcou o início da ditadura militar no Brasil. A República Populista foi marcada por intensas tensões políticas e pela política desenvolvimentista do Brasil. Então, nós vamos ter os seguintes presidentes nesta Quarta República ou República Populista. Então, o Brasil possui uma série de presidentes ao longo do período da Quarta República, na qual aconteceram 4 eleições presidenciais. Nós vamos ter eleições em 1945, no mandato até 1950, 1955 e 1960. Quais foram esses presidentes? O Eurico Gaspar Dutra, que governou o Brasil de 1946 a 1951. O Getúlio Vargas volta ao poder de 1951 até 1954. O Café Filho, 1954 até 1955. O Carlos Luz, 1955. Nereu Ramos, de 1955 a 1956. O Juscelino Kubitschek, 1956 a 1961, o Jânio Quadro, 1961, Ranieri Mazzilli, 1961, e o João Goulart vai de 1961 até 1964. Em 1965, deveria ter acontecido uma nova eleição presidencial. Já havia até postulantes, dos quais destacavam-se, né, Juscelino Kubitschek e Carlos Lacerda. No entanto, na passagem de março para abril de 1964, existiu o que nós chamamos aí de golpe civil-militar, que colocou fim a essa experiência democrática no Brasil. O início da Quarta República, meus caros ouvintes, foi resultado direto do desgaste do regime ditatorial instalado por Vargas em 1937, o conhecido Estado Novo, né? E entre 1942 e 1943, a política de massas de Vargas começou a incomodar uma parcela significativa do país. Além disso, começou-se a questionar o fato de vigorar internamente no Estado internamente um Estado policial que impunha a censura e centralizava o poder. Enquanto isso, né, nesse contexto aí, também Vargas enviou tropas brasileiras em 1944 para a Europa a lutar contra o nazifascismo em defesa dos valores democráticos. Esse quadro refletiu diretamente em parte da elite brasileira nos meios militares. Assim, na virada de 1944 para 1945, ambos os grupos começaram a ampliar esforços para que acontecesse uma transição de poder para um regime democrático. Em resposta a esta pretensão, Vargas anunciou o ato adicional, né, ou uma emenda constitucional baixada em fevereiro de 1945. Essa emenda constitucional de 1937 decretava que seria determinada, no prazo de 90 dias, a data para a realização de eleição presidencial no Brasil. Com essa emenda,
começaram a organizar-se no Brasil partidos políticos que concorriam à disputa pelo poder e que protagonizariam a política brasileira durante a Quarta República. Ao longo de 1945, o desgaste político de Vargas no poder foi ampliado consideravelmente, né? Primeiro, ele começou com uma política, uma propaganda do movimento que nós chamamos de queremismo, que reivindicava a democratização do país sob a tutela de Vargas. O surgimento dessa ação desagradava aos liberais, que afirmavam que Vargas não deveria mais participar do pleito. Então, Vargas decretou em agosto uma lei contra o truste e as práticas de monopólio, a qual desagradou os liberais imensamente. Em outubro, ele baixou um decreto antecipando as eleições estaduais e municipais do país, aumentando seu desgaste com a parcela antigetulista do país. O estopim para a deposição presidencial vai ocorrer quando Vargas demitiu o João Alberto, chefe da Polícia do Distrito Federal, substituindo-o por Benjamin Vargas, ninguém mais do que seu próprio irmão. Essa ação de Vargas vai desagradar profundamente os militares que agiram e deram um ultimato ao presidente, obrigando-o a abandonar a presidência no Brasil. Com um ato adicional e a garantia de que a eleição presidencial no Brasil seria realizada em 1945, a vida política do nosso país agitou-se, partidos políticos começaram a organizar-se para a disputa presidencial e para as disputas estaduais e municipais, que também aconteceriam nesse período, durante a Quarta República. Então, existiam diversos partidos políticos no país, entre eles podem ser destacados os três maiores partidos daquele período. A UDN, União Democrática Nacional, era um partido de cunho liberal e conservador, organizado em torno de uma pauta moralista que atacava principalmente a corrupção, associando-a a seus adversários. O discurso desse partido centrava-se no antigetulismo e, durante a Quarta República, atuou no enfraquecimento da democracia instaurada. Carlos Lacerda foi a maior personalidade desse partido. Depois tem o PSD, Partido Social Democrático. É um partido que surgiu com a atuação dos burocratas nos quadros do Estado Novo e contou com grande participação dos interventores nomeados por Vargas. Esse partido foi o maior desse período e demonstrou grande habilidade em angariar votos dos eleitores. O maior nome desse partido é Juscelino Kubitschek, que depois vai ser presidente. Temos um outro partido que é o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro. Foi criado por Getúlio Vargas como forma de continuar sua política de aproximação das massas. O PTB tinha forte apelo, sobretudo, aos trabalhadores urbanos, e ao longo da Quarta República alinhou suas pautas com a esquerda política. Os destaques desse partido foram Getúlio Vargas e João Goulart. Conforme mencionamos, havia na política brasileira outros partidos de menor expressão. Os três maiores são esses que eu citei, mas existiam outros partidos também, o PSP, Partido Social Progressista, o PDC, Partido Democrata Cristão, o PCB, Partido Comunista Brasileiro, tá? Então existiam esses outros partidos. Bom, a Quarta República também, ou República Populista, foi um período regido pela nova Constituição, que foi promulgada em 1946. A nova Constituição do Brasil foi elaborada após a formação de uma Constituinte nas eleições de 1945. Com a posse do presidente Eurico Gaspar Dutra, eleito, a Constituinte reuniu-se durante meses até a promulgação dessa nova Constituição em 18 de setembro de 1946.
Essa Constituição de 1956 exprimiu os valores ideológicos dos partidos eleitos em 1945. Era uma Constituição liberal. Em relação às questões democráticas, a Constituição trouxe melhorias consideráveis, pois retomou valores que haviam sido suprimidos no Estado Novo e aumentou significativamente o número de eleitores no Brasil, já que definiu que homens e mulheres maiores de 18 anos tinham direito ao voto, que hoje está na pessoa obrigatoriamente tem que votar após os 18 anos. A partir dos 16 anos pode ter o voto facultativo. Hoje, né, naquela época, só os maiores de 18 anos. E o voto obrigatório. A Constituição, no entanto, tinha seus pontos negativos. Um deles era a exclusão dos analfabetos do direito de votar, uma vez que o quadro de analfabetismo no Brasil, nesse contexto, era altíssimo. Os analfabetos puderam ser inseridos como cidadãos que têm oportunidade de votar nessa Constituição, na atual Constituição que vivemos, ou pós-1988. Além disso, a Constituição não concedeu aos trabalhadores rurais os direitos trabalhistas obtidos nos anos anteriores pelos trabalhadores urbanos. Além disso, uma cláusula referente à reforma agrária, em particular, foi alvo de intensos debates anos depois. Os presidentes dessa República Populista, Quarta República, o primeiro deles foi o Eurico Gaspar Dutra, que vai ser presidente aí de 1946 a 1951. Ele foi eleito pela chapa PTB, derrotando Eduardo Gomes, da UDN, e Edo Fiuza, do PCB. Dutra elegeu-se escorando num apoio tímido que lhe foi dado por Getúlio Vargas e também em virtude de deslizes cometidos por seu principal adversário político, o Eduardo Gomes. Dutra assumiu a presidência, então, em 31 de janeiro de 1946, anunciando que seria o presidente de todos os brasileiros. A política econômica desse governo vai se destacar por dois momentos distintos. No primeiro foi aplicada uma política econômica liberal, tá? Que depois de queimar as reservas cambiais do país, foi substituída por uma política intervencionista, que resultou em grande crescimento econômico em questões de política externa. O país vai fazer uma aliança incondicional aos Estados Unidos, no governo Dutra, e, em decorrência dessa aliança, o governo rompeu relações diplomáticas com a União Soviética e passou a perseguir fortemente sindicatos, organizações de trabalhadores e partidos de esquerda. Com isso, o PCB foi colocado na ilegalidade e seus políticos foram caçados. 1951 a 1954 vai estar no governo, né, o presidente, aí o Getúlio Vargas. Ele retornou depois de 15 anos que havia governado, agora ele retorna em 1951. Ele venceu as eleições derrotando Eduardo Gomes, né, candidato do PSD. Eduardo Gomes e também derrotou Cristiano Machado. Tá? O segundo governo de Vargas ficou marcado por uma forte crise política que abalou a sustentação de seu governo por inúmeras polêmicas em torno da política econômica adotada. Economicamente, Vargas alinhava-se a uma postura mais nacionalista, sobretudo na exploração de recursos naturais. Nessa questão, a gente pode destacar aqui a polêmica em torno da criação da Petrobras, em 1953. Após uma extensa campanha popular que tinha como lema "O petróleo é nosso", a criação dessa estatal, que monopolizava a exploração do petróleo no Brasil, desagradou enormemente certos grupos da política brasileira alinhados com interesses estrangeiros. Então, a postura de intervenção do Estado na economia era outra questão que incomodava bastante. Tá? Essas polêmicas aí que eu acabei de citar fortaleceram o antigetulismo, né?
e Vargas teve de lidar com denúncias frequentes de corrupção, de tentativas de implantar uma ditadura sindicalista no Brasil. Então, outra questão que o Vargas teve que lidar, né, com vários que tinha que lidar, outra era a insatisfação popular, por conta da alta da inflação, que destruiu o poder de compra do trabalhador. Então, Vargas, em resposta a essa insatisfação, fez a nomeação de João Goulart, né, que era um político gaúcho, com alto poder de negociação com os sindicatos, para o Ministério do Trabalho. E a aprovação da proposta de aumentar em 100% o salário mínimo. Isso gerou uma profunda insatisfação na ala militar, tá? Que criticavam incisivamente Vargas e nos udenistas. Um dos maiores nomes do antigetulismo aí foi o Carlos Lacerda, que era um jornalista e dono do Tribuna da Imprensa. Esse jornalista foi inclusive o pivô da crise final do governo Vargas. Em 5 de agosto de 1954, o Lacerda, na porta de sua casa, rua Toneleiro, em Copacabana, Rio de Janeiro, falou que tinha descoberto em investigações que Gregório Fortunato, chefe de segurança do Palácio Presidencial, havia sido o mandante do crime para matar o próprio Lacerda. Tá? Vargas passou a ser bombardeado aí por pedidos de renúncia, com tem o seu nome envolvido aí nesse esquema aí de homicídio que ocorreu aí envolvendo o nome dele. E o que levou então a cometer suicídio no próprio Palácio do Cadete. O sucessor de Vargas foi o Juscelino Kubitschek, né, 1956 a 1961. A posse de Juscelino na presidência do Brasil só foi possível graças ao esforço de Henrique Teixeira Lott, que era o ministro de guerra, que organizou o golpe preventivo de 1955, o qual acabou com qualquer possibilidade de golpe contra o político mineiro. Essa ação foi tomada pelo fato de terem acontecido entre 1954 e 1955 movimentações golpistas para impedir a realização da eleição de 1955 e também a posse de Juscelino Kubitschek. O Juscelino era vinculado à chapa PSD-PT-B e foi eleito presidente após derrotar seus adversários, o Távora e o Adhemar de Barros. Seu governo ficou marcado pelo desenvolvimentismo, ou seja, por posturas econômicas que buscavam o crescimento da economia e da indústria no país. Para alcançar esse desenvolvimento, foi criado o Plano de Metas, que estipulava investimentos em áreas cruciais do país, como energia e transporte. O resultado dos 5 anos do governo de Juscelino na economia foi um crescimento anual médio do PIB, Produto Interno Bruto, de 7%, e um crescimento industrial de 80%. Outro destaque que se dá também a esse governo foi a criação de Brasília, a obra que aconteceu em tempo recorde e envolveu um montante gigantesco de dinheiro. Apesar dos resultados positivos do governo de JK, ficou marcada aí pelo crescimento da desigualdade social no país e por problemas graves, como o baixo investimento na educação e na alimentação, que permaneceram como gargalos da nossa sociedade. Após o Juscelino Kubitschek, vem o governo de Jânio Quadros, né? 1961. O Jânio Quadros foi o primeiro e único político que a UDN conseguiu eleger no país durante a Quarta República. Foi escolhido como candidato do partido por indicação de Carlos Lacerda, líder do conservadorismo no Brasil. Na eleição presidencial de 1960, o Jânio Quadros derrotou o Henrique Teixeira Lott e o Adhemar de Barros. O Jânio vai ter um governo curto, né, de 7 meses. Nesse período, ele acumulou muitas polêmicas,
com a população e com seu partido, a UDN. Na economia, ele tomou medidas que fizeram com que os preços aumentassem muito aí, né? Principalmente os preços dos combustíveis e do pão. Outras medidas polêmicas foram a proibição do uso de biquíni e a condecoração de Che Guevara, líder da luta revolucionária na América. Esse último fato enfureceu seu partido, que era ideologicamente conservador, isolando politicamente o presidente. A saída encontrada por Jano foi renunciar à presidência no dia 25 de agosto de 1965. Quem vai suceder aí esses 7 meses de governo do Jânio Quadros vai ser o João Goulart. Ele vai ficar de 1961 até 1964. O conhecido como governo de Jango era o apelido que ele recebeu. Foi um dos mais atribulados da história do país, o governo do Jango. Sua posse aconteceu em meio a uma campanha política conhecida como Campanha da Legalidade, a qual defendia que Jango, vice de Jânio, fosse empossado presidente do Brasil. A luta entre legalistas e golpistas quase arrastou o país para uma guerra civil. Jango assumiu a presidência em 7 de outubro de 1961 em um regime parlamentarista, que já ocorreu aqui no nosso país. Apesar de os poderes políticos presidenciais estarem minados pelo parlamentarismo, a partir de janeiro de 1963, o presidencialismo teve seus poderes recuperados por meio de um plebiscito votado pela população. Assim, Jango teve poderes para tentar implantar a reforma de base, que era um conjunto de reformas estruturais em áreas vitais do país, como sistemas tributário e eleitoral, ocupação urbana e outras. A reforma agrária e a forma como ela seria conduzida no país representaram um grande debate das reformas de base, qual desgastou e isolou politicamente o Jango. Em virtude disso, seu partido, o PTB, perdeu o apoio do PSD, que se bandeou para o lado dos udenistas. Enquanto as tentativas de reforma eram debatidas, organizava-se secretamente no país um golpe contra o presidente. Essa conspiração contava com a participação de militares, civis e principalmente do grande empresariado brasileiro. Essa conspiração golpista recebeu apoio financeiro dos Estados Unidos, que inclusive injetou dinheiro em candidaturas conservadoras na eleição de 1962. Formaram-se então dois grupos que passaram a organizar o golpe e a difundir um discurso para desestruturar a base do governo com a população. O IBAD, Instituto Brasileiro de Ação Democrática, e o IPES, Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais. Em 1964, dois momentos políticos aconteceram. Em 13 de março de 1964, o presidente realizou o discurso da Central do Brasil, no qual reassumiu seu compromisso em realizar a todo custo as reformas de base. E em 19 de março de 1964, outro momento importante, em São Paulo, aconteceu a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, uma resposta ao discurso de Jango. Esse evento evidenciou a existência de uma parcela numerosa do país que se alinhava às pautas conservadoras e lutava contra o governo. Então, a continuidade dessa Quarta República, nesse último governo, o de Jango, desse processo, levou a partir de 31 de março de 1964, a conspiração para a ação de um golpe militar. Tá? Então, entre 31 de março e 2 de abril de 64, as tropas militares realizaram as movimentações necessárias para ocupar pontos chaves do país. No dia 2 de abril, então, o presidente do Senado, Auro de Moura, declarou vaga a presidência do Brasil, consolidando assim um golpe contra a democracia
e contra João Goulart. Em 9 de abril foi decretado o AI-1, né? No dia 15, Humberto Castelo Branco assumiu como primeiro presidente da ditadura militar. Pessoal, então essa foi uma exposição aí que eu fiz sobre a Quarta República, ou conhecido também como República Populista.